Olá, meus amigos, de volta trazendo mais um conteúdo para vocês na sequência, de como desenhar paisagem, numa sequência de vídeo que eu estou fazendo, Então esse é o nosso segundo vídeo da série. Eu quero estar explicando mais ou menos para vocês, como eu faço a composição das minhas paisagens, seguindo regras básicas que são necessárias para você ter um bom desempenho. Então vamos aprender aqui como compor uma paisagem dentro do espaço que nós estamos tendo. Quais as regras básicas para isso? Então eu vou estar tentando mostrar para vocês da melhor forma possível. Por exemplo, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos dividir mais ou menos essa folha em 3 partes iguais, assim e assim, Seria a regra do terço. A regra dos terços. Então, não precisa se preocupar com régua, Faz mais ou menos aí uma linha, 2 linhas verticais, dividindo mais ou menos o espaço em 3 partes semelhantes, tá? Só para ter uma base. Depois, da mesma forma, a gente vai trabalhar 2 linhas horizontais, formando assim, olha, 3 partes iguais aqui também. Então vejam, essa é a regra do terço. Eu posso pegar uma régua, medir certinho, beleza, se quiser, fique à vontade, pode fazer sem problema nenhum. Mas dividindo assim já dá para ter uma noção daquilo que você vai fazer, até porque são regras básicas, Não é nada tão difícil de entender. Então temos aqui a nossa folha, dividida com 9 quadrinhos, mais ou menos semelhante, porque está sendo dividido, mais ou menos em partes iguais. Muito bem. Como que eu começo a fazer a minha paisagem? Eu vou criar uma paisagem, vamos dizer assim, vou fazer um campo, uma árvore bem bonita aqui, vamos dizer aí um pé de paineira, em primeiro plano. Vou colocar aqui uma vegetação de fundo, vou colocar algumas montanhas, enfim. Eu tenho que saber o que eu quero fazer. Primeiramente seria isso, porque eu estou criando o meu desenho, então eu tenho que ter em mente aquilo que eu vou estar fazendo. Muito bem. Nesta sequência eu tenho que ver onde eu vou colocar a minha linha do horizonte. Na linha de cima ou na linha de baixo. Então eu tenho 2 opções, Tenho 2 opções para que isso fique mais ou menos dentro de uma regra. Ou eu deixo menos terreno e mais céu na minha paisagem, ou menos céu e mais terreno. Depende daquilo que eu vou desenhar e do que eu quero colocar aqui, certo? Muito bem. Então, só para vocês entenderem, vou seguir então como se fosse a linha do horizonte, essa linha aqui, ó. Vou usar esta linha como linha do horizonte. Daqui para cima seria tudo céu, embora vai ter árvore, vai ter montanha, mas o nível do horizonte, que é aquele nível do observador, quando eu olho na minha direção, na minha altura do olho, eu vejo uma linha do horizonte ali. Então todas as figuras vão converger naquela linha ali, certo? Tudo vai ser convergido ali. Então imagina aqui, eu não vou fazer aqui, mas só dar uma explicação. Imagina que eu fosse fazer uma estrada aqui, usando essa linha como linha do horizonte. Se eu estivesse no meio dessa estrada, essa estrada se afunilaria ali. Eu traçaria uma linha aqui, essa estrada se afunilaria ali nessa linha. Então, teríamos um ponto de fuga e a linha do horizonte seria mais ou menos ali. Aí, se eu for fazer ao contrário, da mesma forma, tudo se alinha ali naquele onde a gente vai achar o ponto de fuga e fazer. Muito bem.
Para mim fazer uma paisagem legal, para mim estar fazendo um trabalho legal, eu vou usar essas linhas também para mim colocar aquilo que eu quero colocar como destaque na minha paisagem, né? Vamos supor, como eu disse, eu vou fazer um campo, algumas montanhas, algumas vegetação de fundo e tal, mas vou fazer uma árvore bem bonita em primeiro plano. Então eu posso colocar ela aqui, olha, no meio dessa linha ou no meio dessa. Eu escolho onde eu quero fazer, tá? E a composição vai ficar ainda melhor. Muito bem. Então vamos começar a traçar o nosso campo. Então eu tenho, olha, eu vou trabalhar em cima desse nível de linha. Não precisa ser reto, mas eu quero, por isso eu já estou fazendo alguma coisa meia curvada, tá? Para vocês entenderem. Então eu traço o nível do horizonte aqui. Pois bem, a partir daqui eu quero colocar a minha árvore, certo? Vai começar por aqui, mas vamos deixar ela por enquanto. Vamos colocar lá no fundo, né, alguma vegetação, né, uma mata, enfim. Vamos começar a traçar algo de plano de fundo aqui, olha. Faremos assim, simplesmente assim, olha, fazendo um esquema, né, para que essa figura fique legal, certo? Vamos traçar também aqui, vamos deixar uma abertura aqui, né, para dar um sentido de mais profundidade, de longevidade, assim, né, como se fosse um vale ali e tal. E vamos traçar também aqui uma outra parte de árvore, certo? Pois bem, agora eu vou fazer, né, longe, bem longe, algumas montanhas, tá? E vou trazendo essas montanhas mais para perto, para simbolizar aqui um vale, né, algo bem, né? Então eu posso ter, olha, uma visão longínqua, né? Sim, olha, e ter umas montanhas aqui mais próximas. Aí eu posso fazer do jeito que eu quiser, certo? Muito bem, então eu já tenho aqui uma profundidade no terreno, entendeu? Tenho uma visão, né, de um campo, né, de profundidade bem grande. Aqui eu tenho então algumas árvores desenhadas, algumas plantas, eu posso estar fazendo esse acabamento da maneira que eu quiser, né? Posso estar mostrando, não é a intenção, né, estar mostrando muito isso aqui, mas no final eu vou mostrar essa paisagem na íntegra, né? Mostrar ela como seria, né, ela no seu acabamento final. Muito bem, vamos então agora aqui traçar aqui uma árvore nesse plano, porque né, o nosso objetivo fazer dentro de uma regra, né? Então veja, olha, ela vai se sobressair bem lá do fundo. Por quê? Porque eu tenho que dar esse sentido de perspectiva. Ela vai ser bem alta aqui em relação às montanhas, porque ela está em primeiro plano, e esse primeiro plano tem que ser atraído aqui para perto. Logicamente, né? Se é primeiro plano é porque tem que estar perto. Então vamos desenhando aqui os galhos mais grosso, né? Então temos aqui, olha. Muito bem. Então dentro desse espaço, lógico, eu não quero chegar até lá em cima. Então eu vou desenhar a minha paineira. Vou jogar aqui bastante vegetação, cobrindo os troncos, né? Chegando até lá em cima e jogando aqui para baixo.
Então veja, na realidade eu compus, já estou compondo aqui a minha paisagem, beleza? Então veja, respeitando as regras do terço, a gente está colocando tudo aqui. Agora, como eu fiz isso daqui, veja bem, fica muito fácil eu fazer aqui, né, uma outra coisa, né? Eu posso colocar aquilo que eu quiser. Quero colocar uma casinha lá no fundo, eu coloco. Se eu quiser colocar outra árvore, eu coloco. E é o que eu vou fazer. Eu vou simplificar essa paisagem e vou colocar aqui algo assim, vegetação, né? Vamos pôr árvores aqui. Beleza? Então veja, olha, uma árvore sobressaindo aquelas que está lá no fundo lá. Então seria uma árvore bem lá no horizonte, mas que está sobressaindo também das demais aqui. Então por isso ela está naquela altura. Certo? Muito bem. Eu posso estar acrescentando vegetação, né? Porque a gente está vendo aqui um campo, né? Então esse campo ele vai ter bastante vegetação, logicamente, né? Podemos fazer arbustos, o que quiser fazer aqui, né? Então, acrescentando tudo isso. Então, deu para entender bem? Primeiro, eu tenho que ter noção aonde eu jogo o nível do terreno e tudo mais, para mim ter essa noção, né, de perspectiva, de profundidade, para mim poder estar elaborando de uma forma bem ampla, né, essa paisagem. Então, isso aqui, ó, seria apenas um esboço, né, daquilo que a gente vai estar fazendo. Eu poderia estar acrescentando algumas coisas aqui, né? Não vou acrescentar mais nada não, tá bom, né? A ideia é mostrar a composição da arte, né? Então, como esse é o nosso segundo vídeo, o nosso terceiro vídeo, eu vou estar mostrando como fazer alguns esboços para algum tipo de árvore, né? Eu vou estar mostrando, né, o que seria, né, um esboço para esse tipo de árvore. Então eu vou pegar talvez uma fotografia de uma árvore bonita e tal, e vou mostrar como fazer um esboço rápido para interpretar aquela figura, para que sirva assim de mais, fica mais fácil, né, o entendimento para quem está iniciando, beleza? Então, se você estiver gostando, deixa aí seu joinha, sua inscrição aí, comente alguma coisa que você gostaria de comentar, tem um espaço lá para vocês fazer esse comentário. Se tiver alguma crítica, pode deixar uma sugestão, a gente está aberto a diálogo, entendeu? Então, eu vou ficando por aqui e na sequência desse vídeo eu vou mostrar o acabamento dessa paisagem para vocês ver como ficou, né, nosso trabalho elaborado dentro das regras do terço, né, para poder compor essa paisagem. Beleza? Então vou ficando por aqui e segue o vídeo aí para vocês verem até o final como ficou o acabamento, ok? Um abraço a todos e a gente se vê no próximo episódio, que seria o terceiro vídeo desta série, beleza?